Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Nico Lopes. Esse sim, um grande centroavante da América Latina / México. Indo para o Fluminense, que é o Nico Lopes. Então, faça uma coisa para mim antes. YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas. Tenha na mente isso. Bom, para quem não sabe, isso aqui foi feito através da reportagem do Central Fluminense, né? Que o Fluminense tem interesse no atacante uruguaio Nico Lopes, do León, do México, né? O arroba foi justamente a questão da Terra Esmeralda, né? Isso é importante falar. Aliás, o próprio torcedor aqui já colocou, né, que o Nico Lopes meteu 2 gols na gente no 3-0 em 2018. Nico Lopes, que veio através da reportagem do arroba Território Esmeralda, né? Vamos ver se tem aqui a questão do Nico Lopes. Deixa eu ver aqui. Não. Talvez vai demorar aqui um pouquinho para achar, mas é interessante, né? Aqui, ó. O Lopes, né? O diante do Lopes. Do Nico Lopes aqui, que na Série A do Brasil, Fluminense e Vasco querem ele, então é muito mais interessante sobre isso, né? É um jogador que já tem staff no Fluminense, já tem jogo ali. Então vamos falar sobre isso, né? Então o Fluminense ele quer contratar o Nico Lopes. Eu não consigo entender sobre essa contratação. Essa daí é uma contratação que o time dela tá muito ruim. Nós temos já 4 centroavantes, né? No Fluminense. Normalmente a gente só utiliza um. O Germancano, John Kennedy, Lele, Cão Alias. E provavelmente com a volta do Lambrito. 5 centroavantes. Isso é muito interessante, né? Falar sobre isso. Esse daí que é polêmico. Nico Lopes, que tem seus 30 anos de idade, ou seja, não é tão velho assim. Tá? Isso é importante falar. Com seus 1,78 m, né? Posição ponta esquerda, né? Nem centroavante, mas eu vi ele jogando muito como centroavante em diversos momentos. Pode ajudar ele na ponta, mas normalmente ele joga de centroavante. Na ponta, seria mais uma tentativa do Fluminense, né? Que já tem Arias, se não sair, Keno, Isaac, Douglas Costa, Davi Terãs e até se você considerar ali Matheus Reis, ou seja, tem 6. Sabe, não quer dizer que, por exemplo, se lembra do vídeo anterior que eu falei sobre o Freitas? Não quer dizer que ter muito zagueiro ou ter muito ponta seria ruim, não, é até bom. Mas está enchendo mais o time. E eu não vejo somente ele se destacando muito pelo Fluminense, né? Claramente que eu vi muito pouco sobre ele, mas do pouco que eu vi sobre ele, é um jogador interessante, é um jogador que vai ficar mais como centroavante do que propriamente dito nas pontas, né? Pode até servir como segundo atacante, igual como faz o John Kennedy em diversos momentos. Mas fora isso, é um bom jogador, tá? A gente vai falar agora sobre o que a gestão pensa, o que o próprio torcedor pensa e o próprio jogador e se vale a pena, tá bom? Então, antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente e compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo todo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais. Só pra gente considerar aqui algumas aqui que eu tô vendo, né? Um tá falando que uma tá falando sobre atacante, né? Falando sobre essa questão. Esse daí é o atual campeão da América, contratou Antônio Carlos Terãs e tá falando que esse daí é do mesmo nível, não é? Eu tenho a impressão que o Fluminense da ele desde que ele saiu do Inter. Talvez seja isso. Se Léo Fernandes não jogava, o Davi Terãs não jogava, imagina esse cara. Então, realmente, mais um torcedor que realmente não gosta muito. O Fluminense virou alvo para valorizar o jogador. Duvido que seja interessado nesse cara. Um outro falando que tá preocupante. Outro fala que todo ano esse maluco é sondado pelo Fluminense. Então, tudo isso daí tem de informação, né? É importante falar sobre isso.
vamos falar sobre então. Então a torcida tá negativa e tá receosa com isso, tá? O jogador que ganhou muitas partidas, né? Ganhou o campeão do Uruguai, ganhou um campeonato do México, um México campeão de campeões, um vencedor da CONCACAF, um artilheiro também. Mas o mais importante de tudo é a gestão. 30 anos de idade, né, não é o normal, normalmente é mais velho. Diferente do Freitas que eu falei lá atrás, que é um jogador que seria contratado através do, do, do próprio Cano. Aqui está sendo contratado diretamente do scout. O scout normalmente não vê essa idade, vê uma idade mais até avançada sobre isso. Também interessante sobre. É um jogador que já teve participação aqui no Brasileiro, né? Já teve participação no Inter, né? Foi um dos artilheiros do Inter. Acabou saindo, indo parar pro Leão, né? Só pra gente falar que ele saiu do Inter, foi parar no Tigres, do Tigres foi emprestado ao Leão do México, né? Como foi medido pro Leão do México. Já tá quase acabando o contrato dele, então pensando no scout, seria uma boa contratar ele agora, né? Seria por um valor até bem mais abaixo do que o normal. E de fato, me parece que essa promoção eu vou concordar com a torcida. Me parece ser muito mais uma ideia para catapultar o jogador do que propriamente dito ter o jogador, tá? Eu acho que o Fluminense ele não deveria procurar esse tipo de jogador. Ele deveria procurar jogadores que realmente pudessem chamar mais apoio ao público. O Freitas, por exemplo, ele é um jogador bem legal, né? Que o torcedor do Fluminense assistiu e gostou de ver o jogo do Freitas. Então é por isso que muita da torcida apoia justamente essa contratação. E do outro lado, a gente tem justamente o próprio Nico Lopes, que na minha concepção vai chegar aqui para não ajudar em nada. Ou se for ajudar, vai ser justamente pro lugar do John Arias saindo do Fluminense. Então ele vai ter uma queda enorme de produtividade e desempenho ali. Dito isso, se vale a pena, bom, não vale a pena. Se fosse para contar com um grande jogador, eu contaria com o Di Maria. Tentaria fazer o máximo esforço por ele. E não faria esforço mínimo para ter o Lopes, Nico Lopes. Deixa ele pro Vasco. Se o Vasco quer ele, mande pro Vasco. Mas eu acho que se é para hoje contratar, é para contratar gente gigante, que ajude muito o Fluminense. E um deles pode ser o Di Maria. Dito isso, vale a pena? Não. Não vale a pena, não gostaria de ter ele. E espero que mais vocês entendam sobre o meu pensamento sobre isso. Eu sei que ele é um jogador interessante, eu sei que ele é um jogador que é artilheiro, eu sei que ele pode jogar tanto como centroavante como ponta, ali no lado ali do próprio John Arias, mas eu prefiro que não, tá? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas, tá bom? Fique atento. Saudações tricolores, até a próxima!